desafio do Diogo, que era um desafio que se desdobrava em muitas coisas diferentes. Eu diria que quando ele me falou a primeira vez, ele falou-me num seminário de investigação criativa, com foco nos cruzamentos entre arte, saúde e tecnologia. Ora, eu descartei logo a primeira parte da investigação criativa, ao contrário da maior parte dos outros oradores, e pensei, onde eu posso estar? Onde é que eu posso ajudar? É neste foco dos cruzamentos entre arte, tecnologia e saúde, não. Mas nesta interseção, talvez seja aqui que eu possa dar qualquer coisinha, que eu possa contribuir com qualquer coisinha de especial. E porquê? Porque é o que eu sou. Essencialmente porque é o que eu faço, mas mais do que eu faço é o que eu sou. É o que eu faço há muitos anos e que foi acontecendo. Como é que eu vou fazer isto? Começando então com uma introdução autorreflexiva, que também foi pedido pelo Diogo. Portanto, se eu for autorreflexiva demais, chamem-me a atenção, mas foi-me pedido. Seguido por uma pequena deriva teórica, através deste estudo do interface, que é o que me tenho ocupado já há muito tempo e que é um problema complexo, porque o interface é complexo. E deixava então para a parte das perguntas e respostas, eventualmente, a experiência prática de trabalhar em interseção, sobretudo nesta questão de dirigir um centro que é áreas diferentes do conhecimento e que envolve, de facto, conseguir pôr profissionais de áreas diferentes a trabalhar. Portanto, quanto às minhas motivações autorreflexivas, pois eu sou formada em engenharia, minha formação é toda pré-bolonhesa, o que tem algumas vantagens, mas tem muitas desvantagens, nomeadamente em questão das interseções. Eu formei-me em engenharia, já numa engenharia especialzinha, que aquilo já era gestão e engenharia industrial, eles já queriam pôr lá ao lado de gestão, já para aparecer qualquer coisa. E trabalhei ainda como engenheira na Unicer, com um produto ótimo, portanto não me posso queixar, com um salário melhor do que agora, portanto também não me posso queixar, mas de facto não gostava daquilo que fazia e resolvi ir para a arte. Há 20 e tal anos fazer isto significava o quê? Significava fechar um compartimento e abrir outro. Significava deitar fora tudo o que tinha feito e começar de novo. Era outra área de saber, outro esquema mental, outras operações, outros mecanismos de experimentação, outro business model, outro tipo de vida. Para os meus pais, a perdição. Portanto, se estou a ser autorreflexiva demais, vai para onde eu trabalho. Mas na verdade, quando entrei para o mestrado em artes digitais, foi isto que eu senti. Então agora vou deitar fora o que eu sabia e vou começar de novo. Claramente não foi isso que aconteceu. E naturalmente, aos primeiros toques, me apercebi das tangências. E dava muito jeito toda a questão de eu saber programar, por exemplo, e de não ter dificuldades com isso, em exprimir-me através de código, e todo aquele aborrecimento de me exprimir pessimamente em desenho, ou em vídeo, ou em fotografia. Todos os meus colegas eram engenheiros, à exceção de um, todos os meus colegas eram artistas, à exceção de um engenheiro que desistiu no primeiro trimestre. Portanto, este primeiro toque entre disciplinas é fácil. Este primeiro encontro é bom. Encontramos rapidamente, eu faço uma ponte contigo assim, eu entendo-te assim, é fácil. Onde isto começa a complicar é quando a gente quer ir a fundo. Agora aqui para a Marta, porque imagino que é quando a gente quer perceber para além de uma camadinha e perceber para além de revestir esta disciplina com a outra e de facto criar qualquer coisa que são pontos, mas que não cristalizam, que não fazem a união, que estão sempre dispostas a mudar a sua posição. Aí é que custa. Aí é que custa. Bom, já estou a divagar na nada. Em termos práticos, a minha participação foi muito requisitada para projetos artísticos, com uma abordagem de, ora bem, eu tenho a ideia e tu fazes-me o código. Não. Lá está. Era a tal formação pré-bolonhesa, não é? Muito de compartimentos. Não, isso não. E a gente pensa, isto agora entretanto evoluiu. Por mudanças do diabo, tenho trabalhado muito com pequenos laboratórios de investigação que fazem investigação em novos materiais, em tecidos, etc., plásticos, polímeros e assim. Trabalho muito com engenheiros. E aquilo que eles me dizem é, eu vou desenvolver um produto, depois tu fazes uma camada bonitinha. Ou a camada interativa. Não.
Não! Isto é fácil, mas isto é o primeiro passo, isto não. Obrigada, não foi para isso que eu vim estudar isto. Portanto, passar além da tangência, passar à violação do espaço, a ser violento, a ser difícil, a partir pedra. Partir pedra é violento. Mas emerge. E depois lá a emergência, com certeza médica, não sei, dá para tudo. É este trabalhar no entre. É aqui que me interessa estar. Trabalhar um lugar que transpõe e que medeia. Que não está nem de um lado nem do outro, que está dos dois e que não é de nenhum. Isto teoricamente até é capaz de fazer algum sentido. Depois na prática. Bom, quando chegou a altura de pensar o doutoramento, já eu trabalhava e fazia alguns trabalhos nesta intersecção entre a arte e a tecnologia. Então decidi fazer o doutoramento em Ciências da Comunicação. E para quê? Ciências da Comunicação, de alguma maneira, serviram como o segundo espelho para me libertar desta relação narcísica, não é? De estar eu a trabalhar a arte e a tecnologia, só a pensar naquela relação desligadora das relações. E pus um espelho do lado. Para quê? Para perceber o que é que eu andava a fazer. E, portanto, foi por isso que eu fui para Ciências da Comunicação. Para criar este estender intelectual que me permitia perceber o que é que eu estava a fazer. Portanto, quando eu decidi fazer uma tese sobre o interface, ou estudar o interface, foi o natural, surgiu naturalmente, era aquilo que eu me sentia a fazer, era aquilo que eu sentia que eu era. E quando eu disse, eu quero fazer uma tese sobre o interface, mas é o que ele é, não é o que ele faz, eu quero lhe dar uma existência, foi para dizer, eu também existo. Não é? Portanto, no fundo, isto era uma tese para me resolver a mim, não era para resolver a ninguém da ciência. Não podia ser mais egoísta. E foi precisamente este trabalho que comecei a fazer desde então. Pensar o que é uma interface, não o que ele faz, o que ele é. E ultimamente tenho andado a desenvolver mesmo a ontologia do interface. Ora, para onde é que isto se começa? Começa-se, pronto, se quisermos, eu comecei assim. As definições correntes de interface incluem palavras como fronteira, membrana, superfície, o que leva a crer que o interface é um plano ou um ponto, desprovido de uma existência em si, uma pura instância relacional. Lá está, a tal camadinha, não é? Aquela coisa que se põe ali entre as duas coisas e que permite que elas falem uma com a outra. É fraquinho. Não é? Eu aqui quero uma entidade com características próprias. O que é essa zona de mediação? Por definição corrente, o interface é um sistema ou dispositivo através do qual entidades não relacionadas podem interagir. Está ótimo. Tese feita. Desta definição, concluímos então que o interface tem que herdar características de cada uma das entidades que vai relacionar. E até aqui estamos todos bem. Eu vou tentar sempre fazer o paralelo para a interdisciplinaridade, porque foi isso que eu me propus nesta apresentação. Este primeiro passo de herdar características das disciplinas que quero pôr em contacto, fácil. São os tais primeiros toques. Estamos bem. Mas ele é mais do que esse espaço relacional de propriedades herdadas. É uma entidade com características que emergem da interação que ocorre por ele e através dele. Esta segunda parte já é mais divertida, porque é a ação. Quando o engenheiro começa a falar com o artista. E começa a haver estas ações entre eles, emergem coisas novas. Se nós deixarmos que isso aconteça, não é? Então, entra a ação e entra a inscrição do interface no espaço-tempo. E se o inscrevemos no espaço-tempo, ganhamos, através da mediação, a experiência, que é também onde nós vamos a seguir. E, finalmente, o interface tem características que são próprias, que são dele, que são constitutivas. Daquele interface e não de outro interface. E é aqui que eu costumo começar a ter problemas. Se eu, na primeira parte, quando apresento, herda características das duas entidades. Também tem características emergentes das ações que decorrem. Não, tem características próprias. A interface não é um efeito, é uma entidade. Eu costumo dar um exemplo para explicar isto, que é muito simples e que provavelmente a Marta vai vivê-lo daqui a pouco. Quando se vai no metro, aqui no Porto, e se está a chegar à estação de Campanhã, ouve-se, próxima paragem, estação de Campanhã. Esta estação faz interface com o comboio. O verbo é estranho, mas é verdade. De facto, a estação de Campanhã é uma interface entre o comboio e o metro.
E é preciso qualquer coisa entre eles, porque eles não comunicam diretamente, ninguém se atira de um para o outro, não é? Bom, esperemos. Então, claramente a estação de Campanhã tem características que herda do metro. Sim, tem as plataformas a determinada altura, tem os leitores do andante, tem os dísticos a dizer o próximo comboio chega daqui a 4 horas, o próximo metro chega daqui a 4 horas, daqui a 4 minutos, esperemos. Mas tem características que herda dos comboios, tem as plataformas, a outra, a altitude, tem dísticos a dizer para onde vai o comboio e a que horas sai. Muito bem. Tem características que emergem das ações que ocorrem naquela estação. Tem o som das malas a correr, as pessoas a passarem rápido, portas que se abrem e fecham. Todas estas ações dão características à estação de Campanhã. Mas tem características que são da estação de Campanhã, e que palavra de honra, que são daquela estação e não de outra. A implantação da estação, inteligentíssima, o vento entra de manhã, que é um frio que não se aguenta quando se apanha o primeiro alvo. É uma estação cinzenta. Há outra estação, a estação de Campanhã, a estação de São Bento. Faz interface entre as mesmas entidades, o comboio e o metro. No entanto, a experiência de estar em São Bento não podia ser mais diferente da experiência de estar em Campanhã. Não pelas características herdadas, pelas ações sim, porque lá para o meio, além de gente a correr entre o metro e o comboio, andam os turistas a tirar fotografias e nós próprios a contemplar os azulejos, não é? Mas mais do que isto, a estação de Campanhã é diferente da estação de São Bento. Portanto, é um bocadinho isto que a forma que vão dar à vossa pós-graduação, a maneira como vão querer que intersete, há de ser muito diferente de outras pós-graduações que andarão por aí, que também ligam arte, tecnologia e saúde. São essas as constitutivas, são essas que vão moldar a experiência do aluno que quer escolher. E é aí que se peliça um bocadinho mais e que custa um bocadinho mais. Então, quando se pensa em interseções, quando se pensa em interfaces, há que pensar em características relacionais, herdadas, associadas ao espaço. Há características emergentes, associadas ao tempo, às ações. E há características constitutivas, associadas à matéria. O que é que acontece, por exemplo, quando se juntam áreas distintas e se trabalham nesse espaço tempo-matéria? Acontecem trabalhos, por exemplo, como este. Eu não o vou mostrar, eu deixo em qualquer situação. Estes slides eu depois disponibilizo-vos. Este é o Random Darknet Shopper. É um bot que recebe $100 por mês para ir comprar à Darknet, enfim, aleatoriamente o que quiser. E manda entregar na galeria onde vai ser exposto. Ora, a galeria tanto recebe sapatilhas, como recebe droga, como recebe armas, como recebe o que quer que seja. De vez em quando o galerista vai preso, de vez em quando vai preso o artista, ou o grupo de artistas, enfim. Está na interseção, é uma experimentação artística, é experimentalismo tecnológico, é experimentalismo com o pobre do galerista, é uma experimentação jurídica, levanta muitas questões sobre, então se eu criei um bot que pode fazer isto, eu sou responsável por ele, ou ele é que é responsável por ele? Enfim, levanta toda uma série de questionamentos, e quando nós vamos trabalhar em interseção, este é um trabalho, por exemplo, que trabalha não por ir à Darknet, mas trabalha em profunda interseção, em experimentalismo indistinguível, se quiserem, numa maneira de eu abrir. Por isso eu o trouxe como exemplo. O meu desafio foi então escrever o interface no espaço, tempo e matéria. Foi um dos desafios para esta ontologia. Trabalhei o espaço separadamente do tempo e separadamente da matéria, sabendo que isso é um erro, mas precisamos de fazer estas separações, senão também não conseguimos raciocinar. E a maneira como trabalhei o espaço foi trabalhar esta condição de estar entre, a condição de trabalhar nas descontinuidades do real, e a questão da adjacência. Trabalhei o entre a partir do Platão, já hoje falamos dele e de Sócrates e eles todos. Trabalhei o descontínuo a partir da física quântica e trabalhei o adjacente a partir do Foucault. Só vou centrar-me no primeiro porque não dá tempo para todos. Ora, se eu quero inscrever a interface no espaço, preciso pensar o conceito atual de espaço.
E esse conceito naturalmente está sempre a mudar. Resolvi ir lá para trás, ir ao Platão, ir ao diálogo de Timeu. Eu não sei se tem... Eu fui uma pessoa que teve sempre muitos problemas com Platão. Tive. Aquilo no liceu é que não me correu nada bem. Foi o rei do filósofo que não me correu nada bem. E pronto, e acho que também nunca me tinham contado a história toda, não é? Porque normalmente quando se conta, nós falamos das ideias, da verdade, do imutável, esse espaço que é apreensível pela razão, com uma diferença de potencial enorme para o devir, o que é mutável, o que se aprende pelos sentidos que não são confiáveis. Portanto, o Platão sempre esteve nestes dois polos. O que ninguém me contou foi a parte do meio. E ele existe. E ao ler o diálogo de Timeu, que vocês não estou a dar novidade nenhuma a nenhum de vós, mas para mim foi uma novidade, quase uma epifania. Foi que, de facto, para Platão, há uma trilogia de Gênese que se forma juntamente com o ser e com o devir, e que entre os dois polos extremos do ser e do devir existe, e agora passo a citar Timeu, um terceiro género eterno, ainda por cima eterno, o do espaço, que não admite destruição, que proporciona um fundamento a tudo o que tem uma origem, apreensível por um raciocínio híbrido, que prescinde da ajuda da percepção sensível, dificilmente credível, está aqui o nosso amigo, não é? Platão. E quando olhamos, sonhamos. E afirmamos que necessariamente todo o ser está num lugar e ocupa um determinado espaço. E aquilo que não está num determinado lugar da Terra ou do céu, não existe. Este espaço platónico é o espaço de interface, por muitíssimos motivos. É um espaço mediador, é um espaço que está entre, é um receptáculo ou reservatório a partir do qual todas as coisas se situam e têm o seu lugar. Se as coisas só existem naquele lugar, porquê? Vamos pensar no espaço de interface, no interface entre mim e o computador. Eu só vejo do computador aquilo que o interface me dá. O que não está lá não existe. E o interface só sabe de mim, e o computador só sabe de mim aquilo que eu lhe dou através do interface. Portanto, aquilo que o interface lhe manda. O resto não existe. Era um bocadinho isto que a gente falava hoje. Como é que se dá toda a dimensão de alguém, não é? Através de interfaces. Portanto, já vai complicar. Então, esta questão do receptáculo e do facto de mediar já existe aqui. Mas depois existe, por um lado, a interface deixa-me ver, é uma janela, por outro lado, fornece um enquadramento. Deixa-me ver o que deixa ver, o resto não deixa ver. Portanto, o que não está lá não existe. Para apreender o espaço platónico, diz-nos Platão, precisamos de um raciocínio híbrido. Aqui, neste caso, a tradução em inglês acho a mais engraçada. A kind of spurious reason. Que é o caso de apreender o interface. Se eu quiser ver o interface em si, eu tenho que ter um raciocínio rafeiro. Eu não posso ser pura. Se eu me vou meter a trabalhar interdisciplinarmente, a primeira coisa da qual eu tenho que abdicar é da pureza. Se vamos fazer uma pós-graduação que mistura 3 áreas, não é puro. E nós lidamos com isto no nosso centro de investigação diariamente. Quando vêm os comitês de avaliação, que vêm puros de alguma área, estamos perdidos. Porque nós de puros não temos nada. Somos rafeiros. E os rafeiros duram imenso. E resistem imenso. Só para que saibam, portanto. Temos outra resistência, mas puros não somos. E ainda há outro lado engraçado e um pouco mais... Platão descreve o espaço de interface como o espaço e o interface também como um portal, which we behold as in a dream. Nós, de facto, para lá chegarmos, temos que sonhar e temos de ter o desejo. Portanto, este é outro aspecto, se queremos trabalhar interdisciplinarmente, cada disciplina que puxe o desejo das outras, que faça com que as borboletas que eu vou criar sejam interessantes para os biólogos, que isso seja, e estejam disponíveis para isso também, não é? E nós, quando nos vêm com desafios, estarmos disponíveis para, espera lá, isto que ela está a fazer a nível estético não me interessa minimamente, mas para mim é engraçado porque eu vou saber se isto interfere com o acasalamento da borboleta.
Portanto, esta é importante. Outro aspecto do espaço que foi trabalhado foi então a descontinuidade. E na realidade foi trabalhado pela física quântica. Eu vou só dar aqui um toque para poder falar do trabalho que ali está. Quando nós estamos no nosso nível experiencial e com a nossa percepção, a nossa realidade é contínua. O que acontece é que, saindo da esfera da nossa percepção, indo ao nano ou ao cosmos, rapidamente nos apercebemos que falamos de partículas. Não é? E aqui que entra o Einstein. Tudo bem com o absolutismo do tempo e do espaço, o Newton estava muito bem para nós seres humanos, não é? Mas quando alguém quer superar-se e sair da experiência humana para níveis sub-humanos ou sobre-humanos, aí tivemos de considerar novos sistemas de espaço e de tempo. Portanto, na realidade, não há realidades contínuas no nosso tecido do real. O que acontece são partículas que interagem. E entre todas elas há interface. Este foi aquele momento que eu achei, eu estou a estudar o tema. Passou-me rápido. Mas de facto, são partículas que estão livres e estão em ligações efêmeras, que ora mudam, não é? Que ora estão ligadas por este caminho, ora estão ligadas por outro. Então foi por isso que veio este trabalho. De facto, este nosso João Martinho Moura é nosso aluno de doutoramento e tem trabalhado desde sempre com a questão das partículas e da transformação do corpo em partículas, e depois, a partir de realidade virtual, nós podermos explorar o corpo através das partículas. E ele tem trabalhado com bailarinos, tem trabalhado com ballet teatro, e sempre numa perspectiva da experiência ao nível humano. Aquilo que ele começou a fazer, e desde que ganhou o prémio STARTS, e portanto está a trabalhar com vários laboratórios, um deles é o Instituto de Nanotecnologia, o INL, e desde que está a trabalhar lá, que se tem dedicado às nanopartículas, e portanto a este visualizar e a este, o que é uma performance digital quando falamos em nanopartículas. São trabalhos extremamente interessantes que estão a começar agora. Os com as partículas já são relativamente antigos, mas com as nanopartículas estão a começar agora e que encontram toda a informação online. Portanto, eu aqui não vou mostrar os trabalhos, eu deixo-vos, são simplesmente inspirações. Se de facto acharem interessantes, é um trabalho que encontram com facilidade e que me fez lembrar este espaço de interface que está entre todas estas partículas. Depois houve o estudo do tempo. E o tempo eu estudei-o a partir da velocidade, da iteração e da harmonização. Só vou falar da velocidade. Porquê que comecei a trabalhar o tempo pela velocidade? Essencialmente porque ela já é em si um conceito relacional, não é? Considera a distância percorrida por uma massa no intervalo de tempo. Portanto, já em si já é... E depois porque o Paulo Virgilio trabalha super bem, eu gosto dele, e portanto, vamos lá isto. Paulo Virgilio trabalha a velocidade pela telepresença e usa a exposição à luz como uma medida alternativa para o tempo. Ora, nesta altura da desmaterialização da arte, das máquinas que são luz, me parece interessante irmos olhar a velocidade e olhar o tempo pela exposição à luz. E diz-nos ele, citando também, quando os nossos astrofísicos falam da matéria, espaço-tempo e não apenas do espaço-tempo, contribuem para que se encerre a extensão e a duração na rede de um outro tipo de materialidade cósmica, que não tem relação com a nossa experiência da tripartição material, espacial e temporal. Ao introduzirem, aqui é que começa a parte importante, ao introduzirem um terceiro tipo de intervalo, do género luz, ao lado dos outros dois, do género espaço e tempo, eles provocam a emergência de uma concepção de tempo, já não unicamente o tempo da sucessão cronológica clássica, mas a concepção de um tempo de exposição cronoscópico, da duração dos acontecimentos à velocidade da luz. Isto é muito mais simples que pensar o tempo cronoscopicamente em vez de cronologicamente tem tudo a ver com a interface. Tal como os objetos numa fotografia, e isto é uma analogia de Virgilio, um evento no tempo pode estar subexposto, exposto ou sobreexposto. Se pensarmos nos mídia, igualzinho. Há eventos
que não são expostos no mídia, não têm luz, não lhes dão luz, são subexpostos. Há outros que estão expostos, nós chegamos lá, e há outros que são sobreexpostos. Não é? O jogo de futebol, que depois vem o analista, depois vem o analista do analista, do analista, do analista, e satura. Estragamos a imagem. Portanto, é exatamente a mesma coisa. Ora, o tempo do interface é este tempo de exposição. Se eu quero pensar em interagir com diferentes, ou fazer interseção entre diferentes disciplinas, eu tenho dias a expor. E se isso leva um tempo cronológico, leva um tempo cronoscópico também. Não há relação direta entre a exposição e as categorias passado, presente e futuro. O subexposto não é o passado. É a supressão temporal de um evento que, não tendo duração de exposição, é não existente. E a sobreexposição não é o futuro de um evento, é o processo de desafecção que ocorre por demasiada exposição de um evento. Então, qual é que é o jogo? Em termos de interface é muito fácil. Eu não devo dar opções ao utilizador, em termos de design de interface, eu não devo dar opções ao utilizador enquanto elas não são necessárias, porque senão ele cansa-se de ver ali aquele elemento e depois não lhe chama a atenção. Mas não é disso que estamos a falar aqui, estamos a falar de interseção de disciplinas. Quanto tempo é que eu exploro aquela ponte e aquela fórmula? De repente descobri que há aqui uma maneira muito boa de fazer interagir a saúde com a arte. Vou explorar o tempo suficiente para que se torne um evento exposto, mas se eu estou demasiadamente presa àquela fórmula, eu cristalizo-a. E ao cristalizar eu perco plasticidade e já não posso ir para outro caminho. E isso é uma tristeza muito grande. Porque é muito fácil nós rapidamente... Eu agora descobri como é que dialogo contigo. Pronto, vou dialogar sempre da mesma maneira. Perdem-se as alternativas. Então, é nesta ação, estas ações, esta maneira de fazer as pessoas comunicar, a gente tem que, de vez em quando, abanar o barco e obrigar a que vá de outra maneira. E aqui falo-vos como estando à frente num centro em que de vez em quando bem tenho que os abanar. Tem que ser. Mas dando-lhes tempo para serem vistos, dando-lhes tempo para existirem, mas não demasiado para saturarem. Lá está, teoricamente isto é muito fácil. E é este trabalho que eu acho que é a cronoscopia em arte. Eu não sei se o conhecem. Ele chama-se, aqui não se vê bem, Forensic Architecture. Foi quem fez, é um grupo que se dedica à arquitetura forense. E este é M2 Hospital. Este hospital que vocês estão aqui a ver é em Alepo. Este hospital foi bombardeado repetidamente em agosto de 2016. É o único hospital pediátrico da cidade. E há imagens disso. Mas são imagens avulsas e são soltas. Não provam rigorosamente nada em tribunal. O que é que estas pessoas fizeram? Arquitetura forense. Reconstituíram o edifício a partir de plantas originais, de fotografias que foram sendo tiradas antes da guerra, foram sendo tiradas durante a guerra, a partir de filmagens particulares, de tudo o quanto puseram deitar a mão, e conseguiram reconstituir o edifício e a sua parte exterior, e conseguiram, sobretudo, perceber exatamente onde estavam as câmaras de CCTV e para onde estavam apontadas. A partir daí, todos os bombardeamentos ficaram registados pelas câmaras de CCTV, não é? Portanto, a partir daí, sabe-se exatamente em que dia e aonde ocorreram os bombardeamentos e as suas consequências. Este vídeo está online, este grupo está online. Porquê é que eu digo que ele é a cronoscopia em arte? Porque concentra em luz o passado, o presente e o futuro, o que aconteceu, o que eles estão a fazer neste momento e no futuro, eventualmente, levará à condenação de alguém. Se houver criminosos de guerra em tribunal, a gente vai acreditar que sim, eventualmente este será um trabalho que permitirá isto. É também um trabalho interdisciplinar, porque ele é forense, ele é de arquitetura, ele é de 3D, eu sei lá o que ele é, não é? É muita coisa. Portanto, é um trabalho que é interessante por isso.
O último aspecto que trabalhei do interface e que acho que pode ser engraçado pensar aqui, em termos da matéria, e trabalhei pela transmissão e pela plasticidade, e aqui vou só falar da parte da plasticidade. A transmissão simplesmente é que nós só vemos o interface em transmissão, ele só existe ou só se forma em transmissão. Só quando o desktop fala comigo, não é? As aplicações que vêm para lá os saltinhos, até quando eu de facto consigo fazer emergir o interface. Mas a sua matéria, a maneira como decidi trabalhá-la foi a partir da plasticidade e a partir de um trabalho muito interessante da Catherine Malabou, que juntou gente de áreas muito diferentes para falar sobre este tema da plasticidade. Então, e agora vou ler para ir mais rápido, porque estou a 2 minutos do final. O interface é maleável. Os plásticos também, não é? Portanto, isto é uma característica plástica, são maleáveis. O interface ganha a sua forma a partir da falha, do espaço que existe entre entidades. E ele é dinamicamente moldado por essas entidades, as tais características que são herdadas, mas moldadas de volta, como já vimos, porque é um elemento mediador. Ele é superficial, revestimento. Este superficial também tem aquele lado mau de ser superficial, não aprofundar, não é? De facto, o interface cola-se às entidades que relaciona, cobre-as, lamina-as, torna-se indistinguível delas. Esse revestimento é o que torna possível às entidades verem-se uma à outra, mas simultaneamente é camada de mediação. Nós andamos sempre a fazer o mesmo movimento. É artificial, como os plásticos. É artificial, porquê? E aqui é garantidamente artificial. Estávamos há pouco a falar disso e eu estava aqui a rever se tinha que rever. Não, é garantidamente artificial. Porquê? Há sempre algo de artificial na constituição do interface, que é precisamente o que é natural a outra entidade. Ou seja, para mim, aquilo tem que ter algo de artificial, porque é o que é a parte que é natural ao outro. Senão eu comunicava diretamente, não precisava de interface nenhuma, não é? Se eu preciso de interface é porque há algo de estrangeiro, algo de alien, que não me permite chegar àquela entidade. E o interface tem que herdar isso. E, portanto, há algo de artificial, para mim, do meu ponto de vista. Não precisa de ser humano, pode ser uma interface entre, sei lá, uma porta e a sua dobradiça. Há algo de artificial entre eles. Há algo de sintético. O interface sintetiza algo novo sempre que promove o encontro entre duas entidades. É a sua parte hegeliana, se quiser. E aqui também temos uma responsabilidade enorme quando favorecemos a interdisciplinaridade. Que síntese? Que síntese queremos? Às vezes nem são teses e antíteses, às vezes não são. Mas que síntese é que nós queremos? Como é que vamos trabalhá-las? E depois há outro lado, que são os materiais maravilhosos, que são os materiais compósitos, que são constituídos por 2 ou mais materiais, que quando combinados produzem um material com características diferentes dos seus componentes. Isto é uma interface, não é? Ele é feito de um pedaço de um, de um pedaço do outro, mas gera qualquer coisa de novo ali. E o mais engraçado é que eles são materiais combinados, eles não são fundidos. Porque se funde, cristaliza. E se cristaliza, eu perco a possibilidade de fazer de outra maneira, e só sei fazer de uma. E já deixei de ter piada. Portanto, eu deixo que haja esta heterogeneidade. O interface é, por natureza, heterogéneo. Trabalhar em interseção é heterogéneo. Voltamos ao rafeiro. Não é puro. Não é uma liga metálica. Não funde. Mantém a sua heterogeneidade. E isso não deixa de ser um. Não lhe estraga a entidade. É uma entidade heterogénea. Tranquilo. Se eu estou aqui a pensar, não eu vou dizer isto, depois já o diagnóstico, não é? Depois o diagnóstico, depois já me vai sair mal. E há uma criação simultânea que ocorre nos plásticos compósitos. Eles ganham forma e definem a sua composição no mesmo momento, em ação, tal como a interface. Isto só vai lá quando a gente começa mesmo a fazer. É muito bonito estarmos aqui a falar de interseção, mas é só quando a gente começa a fazer que ela de facto existe.
Trabalhar no Entre, então, é ser capaz de não deixar cristalizar, de inventar novos compostos materiais que permitam que formem ligações originais, com as características que nós pretendemos. E essa é a alquimia que quem tem a responsabilidade de fazer, como vai ter a Universidade de Fernando Pessoa com esta pós-graduação, como eu tenho no Centro de Investigação, de juntar a little bit of this, a little bit of that. E olha, agora vamos fazer assim. Olha, agora vai assim. Esta é a responsabilidade que temos, penso eu. Aqui o que eu queria falar era do compósito humano-químico, não sei se é natural, aqui sim, aqui já nos vamos às mesmas questões, exatamente. É uma performance. Esta performance, o Glow Remix, deste artista suíço, aquilo que ele faz, e ele não revela muito da sua técnica ou da forma como faz, mas aquilo que ele faz é de facto ingerir um composto químico que lhe altera os fluidos corporais. E depois a performance consiste em estar quieto durante várias horas, sentado e exposto, e começar a transpirar azul, a salivar azul, a chorar azul. Portanto, há uma transformação corporal que é feita à frente dos nossos olhos, sem deixar de ser ele, não é? Desde o início. E na sua expressão humana mais funda, não é? Mais de dentro. E, portanto, não é puro. Este senhor é um rafeiro, vamos dizer assim. Basicamente, estes são alguns dos trabalhos que me parece que trabalharam francamente em intersecção. E Marta, ainda bem que eu não sabia que era uma das pessoas que vinha falar, porque de facto eu teria tirado, compreendo, se tinha tido vergonha não punha, mas assim, como não sabia, pus. Alguns trabalhos que são muito diferentes e que trabalham nessa intersecção, seja por alterações genéticas, seja por tactical media, seja por alterações corporais, etc., que me parecem interessantes. E não vou também mais do que isso, já passei 5 minutos do tempo. Este é o meu contacto, façam o favor de o usar, porque agora com o regime de proteção de dados eu tenho que dizer isto, não é? Podem usar o meu e-mail, ele é público. E deixo no fim depois mais links ou bibliografia, portanto depois se o Diogo fizer o favor de distribuir a quem estiver interessado, ou se me pedirem, vai com essa informação. Pronto, fazendo as perguntas.